Olha o carnaval aí, gente. O bloco dos seus filhos vai chegando aqui na Band News FM para falar da folia com a criançada. Tem coisa melhor? Hoje por aqui vamos trazer desde as dicas práticas para as famílias, mas também uma conversa sobre criatividade, imaginação, infância, a importância do lúdico. Isso tudo, lógico, passando pelo contato com a música e o poder transformador que ela tem. Vem com a gente aqui nesse programa especial de carnaval. Eu, Thaís Dias, sigo na sua companhia e, como sempre, na companhia dela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Sempre uma delícia gravar esse programa com você. E vamos, nessa próxima hora, conversar também com convidados mais do que especiais. Hoje, conosco por aqui, Paula e Marcelo Zurawski. Fiz até um teste aqui para ver se eu falava certinho antes. Atores, músicos, diretores, manipuladores, eles que fazem parte do Furum Fum Fum. Provavelmente você tem uma história, você já conhece um pouco do trabalho deles, mas eu quero agradecer demais essa participação de vocês por aqui para falar de um tema tão caro, né? Como a imaginação, a música, a criatividade. Obrigada, pessoal. A gente que agradece estarmos aqui com você, com a Roseli, tão querida. Um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto. Uma honra, uma alegria. Muito mesmo. Bom falar desse assunto com vocês particularmente. Isso aí. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Roseli, eu quero começar com você falando da oportunidade que é o carnaval para a gente trabalhar o lúdico, para trazer essa imaginação tão aflorada das crianças também para nossa rotina de adultos, né? Muitas vezes a gente esquece que a gente já foi criança, mas a gente volta a ser no carnaval, não é isso? Uhum. Aliás, o carnaval, para todo mundo, né? É uma grande oportunidade de a gente se transformar temporariamente, 3, 4 dias, né? Naquilo que a gente não consegue ser durante a vida toda, não pode ser. Então é muito comum a gente ver blocos de homens vestidos de mulheres, por exemplo. Eu acho o máximo isso, que é assim, olha, eu posso me fantasiar do que eu quiser. E para a criança, é fantasia a vida inteira deles, né? Até os 5, 6 anos, tudo é uma grande fantasia. E nesse dia especial, e sempre os adultos trabalham com as crianças, a diferença entre realidade e fantasia. Nos dias de carnaval, eles podem viver essa fantasia, né, concretamente. Ser super-heroína, ser super-herói, ser sereia, ser bailarina, ser mágico. Eles podem tudo nesses dias. E é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade para falar com eles da cultura, do carnaval, como surgiu, como é no Brasil, as diferenças regionais do carnaval no Brasil. Olha, eu acho isso maravilhoso, muito bom para estimular a criatividade e o conhecimento também. Paula, o papel da música na infância, especialmente, ele é muito marcante, né? Eu lembro dos meus filhos pequenos, tem música para tudo, tem música para tomar banho, para comer, para ir para a escola. E no carnaval não é diferente. É uma oportunidade, a música, de ser um grande mediador para as crianças ao longo de toda essa infância. Mas sem dúvida nenhuma, né, Thaís, né, Roseli? Eu acho que essa oportunidade de sair à rua, autorizado, junto com os pais, né, para fazer uma grande folia, uma grande brincadeira, fica mais bacana ainda porque ela vem embalada com música de qualidade, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, música que tem uma qualidade, nesse sentido que eu queria dizer, uma qualidade que também é uma qualidade brincante, né? Então, nós aqui do Furum Fum Fum, a gente sempre trabalhou muito com as marchinhas de carnaval. Eu acho que hoje tem uma discussão sobre as marchinhas antigas, algumas dessas letras antigas, elas merecem uma revisão, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas assim, são canções lindas, são canções alegres, brilhantes, vibrantes, e ter, né, a oportunidade de estar ali, fantasiado, brincando, fazendo aquela bagunça gostosa em grupo, em comunidade, cheio de crianças também fantasiadas, e cantando aquelas coisas que são engraçadas, mas que além de ser engraçadas,
também são bonitas em termos musicais, de composição, de estrutura musical. É uma oportunidade que eu acho que é muito importante para as crianças. De cultura, né? De transmissão de cultura, de tradições literárias, inclusive literárias líricas, né? A poesia que tem particularmente é interessante que você perguntou, né? Da música na infância. Mas no tema carnaval, essa junção tão especial não existe carnaval sem música. É isso que é curioso. Acho que no mundo inteiro, na história inteira, né, carnaval é música. E enfim, complementando isso que a Paula falou, no carnaval particularmente há essa oportunidade única, né, ao longo das festas do ano, de você ter uma imersão, 4 dias, então quer dizer, 4 dias de liberdade total, de experiência, de libertação, de emancipação, de brincadeira e de transgressão, né? E com com essa oportunidade com criança, quer dizer, aprender a transgredir já em criança, né? Então é uma coisa bacana porque é uma oportunidade de uma transgressão controlada nesse caso, né, pelos pais, pela coletividade. Acompanhada e junto, né? Isso que é bacana. Com bastante gente, né? Essa experiência de estar no meio de uma porção de gente também fantasiada, num ambiente colorido, em que pode molhar, pode jogar confete. É muito especial, né? Eu acho que nós, quando a gente pensa nos carnavais da gente, quando era criança, já sentia isso, né? Era uma coisa muito especial, né? E é importante manter essa cultura. Né? Eu quero fazer essa provocação que a Paula falou agora, quero ouvir vocês três, sobre essa necessidade de uma revisão, né, de algumas marchinhas. Você falou da marchinha, a gente já discutiu, né, Roseli, em relação a algumas obras literárias clássicas que acabaram virando polêmica recentemente. E, nesse caso, qual é a opinião? É para revisar e simplesmente excluir, ou não, quem sabe criar um debate, uma discussão até com essas crianças, envolver elas. Mas será que isso aqui cabe, não cabe? Como é que a gente faz uma revisão desse material, mas sem ignorar o que já existiu? Começa então, Roseli. Eu gosto muito dessa sua ideia, né, que você concluiu, de a gente usar a música como ela é, inclusive as marchinhas, né, e fazer as crianças pensarem naquela música, naquele refrão que elas cantam, e sem pensar no refrão, elas simplesmente cantam, repetem, mas é bom a gente parar e pensar junto com elas, né? O que vocês diriam desse refrão hoje? Por que falar isso? Agora, mudar a música ou omitir uma parte dela, eu acho que é a gente interferir, né, uma coisa que foi feita em outro contexto. Eu gosto mais da leitura crítica das marchinhas antigas. Marcela, aliás, Paula. de umas novas também, né? A gente, acho que, vamos lá, Roseli, eu nesses anos todos fazendo as marchinhas, a gente foi algumas vezes chamados à atenção com relação, por exemplo, a letras de algumas dessas canções que eram muito, muito racistas, por exemplo, né? E que era uma coisa comum, porque o racismo, ele está entranhado, né, na gente, no carnaval era muito forte, né, porque as marchinhas, as canções de carnaval, elas são crônicas, né, então, elas são crônicas das épocas, até hoje a gente faz marchinha, atualmente existem contextos que têm concurso de marchinha atual, concurso de marchinha nova, isso é sensacional, porque elas continuam aí, né, vivas, vivendo. Embora no carnaval também a gente encontre outros gêneros em que é possível chamar atenção para questões também difíceis, desafiadoras, militar por algumas coisas, né, que são importantes, eu acho. O que o Furum Funfum veio fazendo nesses anos? Assim, meninas, Roseli, Thaís, assim, você também. Os ouvintes. E os ouvintes, né? Todos. Tem algumas que a gente deixou de molho. Algumas que a gente acha que não precisa fazer, sabe?
Mas concordo, acho que a gente concorda muito com você, que com as crianças é possível sempre trazê-las para a discussão, implicá-las no momento que surge ali o debate sobre isso, mas algumas a gente não faz mais, tiramos mesmo do repertório, porque tem muitas, e aí a gente entende que não precisa fazer justamente essas, e tem algumas que a gente faz uma troca de letra como uma brincadeira, né? Então, por exemplo, Cabeleira do Zezé, Mas a gente faz isso que né? você falou, a gente apresenta primeiro a música como ela é. Inteira, completa, Ela é. E né? vai fazendo umas perguntas faladas no meio, assim, qual é o problema do cabelo dele? Qual é o problema do Zezé ser cabeludo? O E que no que tem? refrão, ao invés de falar corta o cabelo É a segunda dele, vez, a gente canta uma vez, corta o isso. cabelo dele, Aí corta o a cabelo gente dele. fala, deixa o cabelo A dele, segunda vez deixa o a gente cabelo fala, deixa o dele, cabelo dele. deixa o cabelo. Então a gente canta as duas partes, né? E assim vamos, né? Vamos vendo o que dá para fazer. Eu acho que é importante a gente ter um bom senso mesmo, porque tem algumas que são Tem umas que tão são. lindas que não dá para mexer. E também mas tem umas que eu achei que você ia falar, tem umas que são tão Que a racistas, tão gente machistas. Tem também. Tá. E também não dá para transformar, quer dizer, e aí o contexto não daria, né, num espetáculo. A Cabeleira do Zezé é bacana porque ela, né, tá no imaginário, todo mundo conhece as crianças, e ela é tão curtinha e tão simples que dá para, na performance, você fazer essa brincadeira e provocar reflexão, né, e tem outras que não, tem outras que são realmente. Violentas ou machistas E as que demais, são, né? por exemplo, umas que dá muita pena, que a gente sente muito, mas a gente não tem feito, que é as do Braguinha, Linda Lourinha, Linda Morena, que são, né, elas são, primeiro que elas são muito adultas e não é exatamente o público para o qual a gente trabalha mais de família, elas são muito bonitas, mas são muito machistas, né, no sentido ainda de colocar, mas daria, que nem você falou, num contexto, se fosse mais um teatro, uma situação onde você tivesse um texto, uma possibilidade de falar sobre isso, a gente até poderia fazer. E é uma pena porque elas são melodias muito sofisticadas, muito bonitas. Mas a gente foi parando, algumas a gente tirou. Mas tem tantas outras, né, que também não faz falta, né, abrir mão de algumas delas. Uhum. Vamos navegar! Roseli, eu acho que muita gente que está acompanhando aqui o programa Seus Filhos ficou com vontade de ir para uma festa de carnaval. Eu lembro que eu ia para os bailinhos de carnaval, que eram ali mais controlados, mas minha mãe tinha uma tradição, junto com minhas tias, de fazer em casa. Também uns bailinhos com os primos, com os vizinhos. E você tem dica nesse sentido, né, Roseli? Isso mesmo, é muito legal isso. Eu conheço muitas famílias que fazem isso, chamam os primos, os vizinhos, os colegas da escola e promovem uma festinha de carnaval. Agora, o que a gente tem que fazer para promover uma festa de carnaval para as crianças? Aí o blog da leiturinha.com.br ajuda a gente. Lá vocês encontram um artigo cujo título é Como Organizar uma Festa de Carnaval com as Crianças. E aí traz os tópicos importantes, incluindo as músicas. É bem mais fácil seguir essas dicas que eles dão para promover a festinha. Então é o endereço leiturinha.com.br e o título é Como Organizar uma Festa de Carnaval com as Crianças. Atrás da banda, eu vou, eu vou, eu vou. Toca, bandinha. O programa Seus Filhos hoje é dedicado ao lúdico. A gente embarca numa viagem pela imaginação, afinal é carnaval, né? Não tem como ser diferente. Eu, Thaís Dias, sigo na sua companhia por aqui, junto comigo, Roseli Saião, e hoje temos convidados mais do que especiais, Paula e Marcelo Zuravski, atores, músicos, diretores, manipuladores, eles que fazem parte do Furum Fum Fum. Provavelmente já faz parte da sua história também, você que é pai, que é mãe, e você que é criança que está sempre acompanhando a gente. Quero começar com você, Marcelo, sobre a sua percepção ao longo de todos esses anos, trabalhando com criança, com música, com circo e principalmente com esse lúdico. Você vê uma mudança na percepção das crianças, no comportamento das crianças ao longo desses anos, ou não? Na hora de ser criança, de aproveitar, é mais ou menos a mesma coisa? Eu não, acho que muda muito, né? Muda bastante. A gente
É bacana você falar, né? A gente está com o Furum Funfun há 34 anos, a gente vai fazer esse ano, estamos com E 34 anos. continuamos aqui, carnavalesco. Claro, carnaval. O carnaval nosso há 26 anos, né? A gente começou no ano 2000 o carnaval, mas a gente trabalhou com, você falou, com bonecos, com circo, com música, a gente continua fazendo. A gente tem espetáculos que a gente faz até hoje que são da época da fundação do grupo. Isso é interessantíssimo, 2 ou 3 espetáculos muito simples que a gente faz só nós dois. E acho que a gente vê, sim, muitas mudanças, e uma delas, que mais me chama a atenção, e nem é tão longe, mas você falou de circo, eu lembrei, um dos nossos espetáculos é o Circo do Seu Lé, que a gente fez em 2008, um espetáculo que é um pouco assim, um manifesto pelo Circo Nacional, pelo circo, a gente brinca, porque meu apelido é Lé, meu nome artístico é Lés Zuravsky durante muito tempo, porque meu Marcelo Lelo Lé, e aí surgiu a piada, Seu Lé, Circo do Seu Lé, Circo do Seu Lé, surgiu como piada e a gente acabou fazendo um projeto, o PROAC, da Secretaria de Estado, ganhamos e foi muito bacana, é um circo, durou 10 anos, e era um circo, eu falo era porque a gente não tem feito mais, um circo que discutia, em princípio, o uso de animais em si, discutia as proibições, tudo que era proibido, então era um circo libertário. E, curiosamente, de lá para cá, né, de 2008 a 2026, principalmente depois de 2013, isso no mundo todo, né, no Brasil, a gente sente que, por exemplo, muitas das coisas que eram tão fortes para a gente como manifesto, humor, manifesto, eu digo manifesto porque eram, claro, era arte, humor, texto, mas eram posicionamentos muito libertários, que hoje poderiam ser confundidos, é uma coisa curiosa, né? A gente está vivendo hoje essa época da pós-verdade, a época das fake news, e essa a postura muitas vezes de que né, um desrespeito à institucionalidade que a gente tem visto né, ameaçando a democracia e tal. Então é muito curioso, porque a gente foi sentindo que algumas coisas, alguns posicionamentos que pareciam tão evidentes, e tão bonitos e tão poéticos, passaram a ser para a gente motivos puxa, acho que não dá mais para fazer assim. Nós falamos das marchinhas, né? Só que as marchinhas eram dos anos 30, 40, 50, né? Então tem bastante tempo. Então, assim, curiosamente, nesse período a gente sente sim que há uma mudança, sei lá, no Zeitgeist, né? Na percepção de várias coisas. E a gente percebe que as crianças mudam sim, a cultura muda a percepção. Por outro lado, a gente percebe também que se a gente mantiver o nosso interesse pelas crianças, o nosso interesse em se comunicar com as crianças, olho no olho, se comunicar e perto, e olhando, e ouvindo, esperando a reação delas, também há algo na infância que permanece, que é essa abertura, essa rapidez, essa sinceridade, aquilo que a gente fala, né? Plateia infantil, ela não tem convenção, ela não vai te ouvir por convenção, por respeito. Ou você é interessante, ou você perde a plateia. Então, isso se mantém, né? Que é uma característica, acho que da infância. Falei bastante. Falem vocês agora, por favor. Roseli, Aliás, eu queria lembrar, Thaís, que uma vez eu assisti a uma apresentação do Furum Funfun, junto com outras pessoas, né, com pais, famílias, crianças, e eu escutei um comentário atrás de mim, no final da apresentação, e o comentário foi assim: fazia muito tempo que eu não via um trabalho que respeita a infância. Bom, Então, assim, é isso, né? A infância tem mudado, mas o que eu acho importante no trabalho deles e de muitos outros é esse respeito à infância. E o carnaval tem isso, né? Respeita a infância, desde que a gente também respeite. eu queria te ouvir, Paula, sobre até a questão corporal. Se você tem percebido isso, porque a gente tem debatido muito, né, Roseli, sobre uma infância muito conectada, de crianças que ficam muito ali na frente dos computadores, dos celulares, que saem muito pouco, até por uma questão de segurança, então acabam ficando muito presas ali, e tem uma dificuldade de entendimento e de autoconhecimento no corpo, na hora de brincar, na hora de dançar, né? Não conseguem muitas vezes entender
aquela sensação que dá de deixar o corpo livre. Você tem notado isso também, né, ao longo desses anos, essa transformação? Sim, tenho notado. Eu acho que é um sinal de alerta mesmo para gente, porque a corporeidade, a criança é corpo, né, Thaís? Ela é corpo, e se desde muito pequenininha, às vezes desde bebês, né, a gente não dá oportunidade, como mães, pais, educadores, né, de que as crianças tenham duas coisas, né? Uma oportunidade de se expressar, de explorar a sua motricidade livremente, né? Mas também de ter essa motricidade do mesmo jeito que a gente cultiva o desenho, a linguagem, conta história, cultivada, né? Então é muito importante que nós, como adultos, observemos e que a gente proponha situações em que as crianças possam brincar com o corpo. A outra coisa é o contato com a natureza, né? A gente tem até recentemente, acho que a Roseli já falou sobre isso, né? Uma expressão que é déficit de natureza, que eu acho curiosa, né? Porque as crianças da contemporaneidade, muitas delas, talvez a maioria, sofrem de um déficit de natureza, né? Então, eu vejo, sim, crianças mais sem repertório corporal. Eu sempre achei uma coisa muito bonita, assim, quando a gente fazia os nossos cortejos, principalmente os cortejos na praça, ao ar livre, em que havia um caminho para percorrer, que é uma coisa muito carnavalesca, né? As pessoas têm que andar junto, né? Era muito bonito, assim, interessante quando a gente via crianças paradinhas na frente da gente, tentando primeiro entender o que que era aquilo. Acho esse movimento, um movimento que eu peguei muitas vezes em muitas crianças, entender, e essa compreensão é uma compreensão que passa para a gente, olha a gente dançando, cantando, né? Depois também passa por uma observação dos outros, das outras crianças, do entorno, e aí acontece a mágica, né? Que é compreender que aquilo é uma celebração, é uma comunhão. O carnaval é uma comunhão, né? O carnaval é fazer uma coisa bacana, todo mundo junto, né? Que implica em cantar, em dançar e deixar o corpo livre, né? Para poder ir atrás, dançar, fazer né, algumas coisas mais malucas, né? E imaginar, né? Eu acho que o carnaval ele tem essa capacidade também, né, de é, promover a oportunidade de imaginar. Onde que eu tô? Quem sou eu? Vou andar assim? Vou dançar assado? Então eu acho que é muito importante que isso esteja na nossa pauta, né? Assim, na nossa observação. As crianças precisam se movimentar, Essa sua né? fala me veio logo na sequência uma provocação também que eu quero fazer para a Roseli aqui. A gente está nesse contexto atual, Roseli, em que tudo é o número de seguidores, é o que os outros vão falar, é a foto que vai ser postada, porque a gente já entrou nessa discussão em alguns momentos de que a nossa infância, a nossa adolescência não eram registrados a todo momento, né? Uma foto era um momento específico, uma comemoração, não era uma coisa tão comum. Hoje, onde você está flagrado, você está filmado, e desde muito pequeno você já é cobrado para tirar aquela foto. Não, faz de novo porque não ficou legal. Até na hora de brincar, de se divertir, de deixar o corpo livre, desde a infância, isso está mudando por causa disso, Roseli. Tem muito dessa autorização do outro, desse like que vem ou não vem. Isso já está contaminando a nossa infância, o nosso jeito de brincar, o jeito de se divertir livremente? Já faz um certo tempo que isso tem acontecido e ficou bem assim mais pesado a partir desse hábito que nós construímos de ficar registrando tudo das crianças e postando, isso que é o pior, né? Eu sempre digo, oriento os pais, gente, eles são seus filhos, mas eles não são posse de vocês. A gente não deve ficar publicando foto deles, porque está na internet, está para sempre. Não tem retorno, né? E o que eu percebo, eu acho que, eu vou até perguntar se eles percebem isso, tem sido assim, um déficit de comportamento infantil, do corpo infantil, e uma exacerbação de crianças com comportamento corporal de adulto. Aliás, outro dia eu vi, eu até mandei para você,
bebês com sapatos de salto alto. É um bebê que não anda, né? É bebê de meses, mas vestido com sapato de salto alto. Então, assim, é uma pena que a gente se torne cúmplice desse movimento de roubar a infância das crianças, né? Ó, eu vou deixar essa discussão pra gente falar um pouquinho no próximo bloco, mas antes tem dica chegando pra você que quer entrar nesse clima do carnaval. Me conta uma história. Que dica é essa, Roselia, pra mergulhar de verdade no carnaval? Ah, é. E tem um trecho de uma música que diz que em fevereiro tem carnaval, né? O livro que eu vou indicar, o título é Fevereiro. E é um livro muito interessante que a autora faz quase que uma homenagem a um cantor muito querido nosso, que é o Gilberto Gil, e é um bloco chamado Filhos de Gandhi. É assim um livro que as crianças vão aprender muita coisa, descobrir sabores, cheiros, cores, muitas questões que estão, às vezes, regionalmente distante deles. Então, eu vou repetir o título do livro, é Fevereiro. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. É carnaval e o programa Seus Filhos cai na folia com toda a família. Por aqui a gente vai falar um pouco sobre criatividade, musicalização, brincadeira. Roseli Saião e eu, Thaís Dias, seguimos juntos por aqui com os nossos ouvintes, mas hoje com convidados especiais, Paula e Marcelo Zurawski. E eu já falei, eles são atores, músicos, diretores, manipuladores, fazem parte do Furum Fum Fum e vão trazer pra gente agora a percepção que a Roseli pediu agora há pouco aqui no nosso debate sobre essa nova infância, né? O jeito de encarar esse momento da infância, a relação com o lúdico, com as brincadeiras, a percepção deles dos espetáculos do Furum Fum Fum. E a Roseli falou dessa ideia de um comportamento mais adulto. Citou, né, não só na vestimenta, mas muitas vezes até no jeito de falar, numa postura, num posicionamento. Vocês têm observado isso? Depois, como você disse, 30 anos acompanhando a infância, de alguma forma ali diretamente conectado com eles. É uma percepção realmente mais presente agora? Acho que a gente precisa realmente cuidar, né? Porque agora, na contemporaneidade, eu acho que as coisas elas vêm convivendo juntas, sabe, Thaís? Então, dependendo dos contextos, a gente vê tanto crianças de fato bastante adultizadas, com preocupações, com comportamentos, com um corpo de adulto, mas também vemos as crianças que, por conta da oportunidade e da atenção, eu acho que de muitas famílias já, né, para que essa infância não se perca, já olhando para as crianças como um sujeito. As crianças são sujeitos, né, elas não são alguém que ainda vai vir a ser, ou então que a gente tem uma expectativa de que se comporte de determinadas maneiras. As crianças precisam ser escutadas, né, o que elas desejam, e também limitadas, né. Aí eu acho que nesse momento eu tenho visto um pouco de tudo assim convivendo, sabe? E então, sim, eu acho que existem sim crianças com muito pouca oportunidade, muito nas telas, crianças que que não se movimentam e por isso começam a ter problemas de saúde por conta disso, mas também crianças que têm sido, enfim, a quem tem sido dada a oportunidade de não se perder, né, de uma possibilidade de infância com coisas boas. E isso não só, eu acho que nos centros, mas também percebo que tem um bom trabalho das escolas, também aqui em São Paulo, por exemplo, em outros lugares também, né, chamando atenção para isso que se chama de desemparedar as crianças. Então, nas creches, nas escolas, não pega mais bem, as pessoas sabem que não é mais para deixar as crianças presas dentro da sala, que elas precisam correr, brincar, se relacionar, aprender brincadeiras, dançar. Então, eu acho curioso, não sei se Roseli concorda comigo, mas eu acho que a gente vive num tempo de muitas infâncias
né? Acho que sempre foram muitas infâncias, mas que são mais evidentes, a gente consegue ver, eu acho, sabe? Acontecendo simultaneamente. Algumas preocupam muito, né? E acho que outras já têm a oportunidade, assim, de ser olhadas com um pouco mais de atenção, com escuta, sabe? Marcelo, você falava fora do ar sobre a sua observação em relação aos eletrônicos. E às vezes eu ouço assim, e Roseli também, né? De muitos pais, professores. Não, mas é a geração deles, eles já nasceram conectados, já estão no celular e não tem como fugir disso, porque senão eles vão ficar alheios à geração. Mas você falou, olha, eu tenho observado durante as apresentações que a gente faz que esse não tem sido um problema durante a apresentação, ou seja, com o estímulo certo, atingindo exatamente a faixa etária daquela criança, provocando, chamando a atenção, ela consegue sim sair da tela sem nenhum problema, é isso? Eu acho exatamente isso, Thaís, exatamente isso. Eu acho que se você tem uma proposta, uma proposição, uma provocação, algo para mostrar, algo para dizer, ou um tema para dialogar com essas crianças, eles vão se interessar mais do que pela tela, porque a tela em si é neutra, a tela é uma abertura para o mundo, certo? Para a vida, para tudo, é incrível o que nós chegamos de tecnologia. Mas o problema é isso, se ela passa a ser a única possibilidade e se ela vier na frente de outras. Então, aí para a gente acho que é uma militância nesse sentido, uma aposta de que a relação humana, a relação entre os corpos, as mentes, né, a presença, e aí o teatro, a especialidade, né, a especificidade do teatro, da arte cênica ao vivo, presencial. Então, assim, isso é mais forte e a gente percebe. Claro que não há tanto segredo, é o gosto e a vontade. E acho que é isso, o estudo, a reflexão de trazer coisas que sejam interessantes. Quer dizer, o enigma a gente tem que fazer. O que está interessante? O que é interessante uma criança que nasceu há 1 ano, né, há 2 anos? E é claro que a prática vai ajudando, né? Mas é isso, eles estão nascendo cada vez de jeitos diferentes, mas eu acho que a responsabilidade é nossa, em primeiro lugar nossa. Não adianta reclamar, a gente tem que propor. Isso, isso. Aliás, em tempos de restrição, né, de telas, dependendo da idade, do local, a escola e tudo mais, é bom que a gente aprenda essa lição. Sim, vamos tirar as telas, mas vamos oferecer o quê? Então, Exatamente. E eu queria ouvi-los, porque a gente está no meio do carnaval, né? A gente está falando que o carnaval tem tudo a ver com a criançada, né? Os adolescentes também adoram o carnaval, até por conta dessa questão da transgressão, de experimentar ali novas personalidades, afinal eles estão começando a se entender, né? Como um ser mais independente. Mas eu observo também que alguns pais que são apaixonados pelo carnaval, por exemplo, estimulam demais a criança, ai, mas eu não gosto, eu não curto barulho, e vai naquele bloco lotado, cheio de gente, a criança fica meio angustiada. Nesse caso, Roseli, é respeitar também um pouquinho da personalidade dessa criança e, olha, buscar um bloquinho menor e se a criança não gostar, evitar levar. Como é que a gente age nesse sentido também? eu vou fazer uma comparação que parece muito estranha, mas vou fazer assim mesmo. É quando a gente começa a oferecer alimentos para a criança, ela resiste a alguns alimentos, não gosta algumas vezes, não gosta, mas depois ela começa a curtir alguns, mas outros ela não quer, não quer, não quer. É preciso que a gente entenda esse não querer. Depois que ela experimentou, não gostou. Cada criança tem um gosto, um paladar específico, né? Que, aliás, só ela conhece. Mesma coisa com o carnaval, né? É uma grande oportunidade de brincar, de socializar, né? De colocar a criatividade em ato. Mas para algumas crianças, e dependendo um pouco da idade, ela prefere ficar quieta. Então, se a gente já ofereceu a oportunidade dela estar numa situação dessa e observou que para ela não é tão legal, aprender a respeitar, né? Vamos navegar. Agora eu vou chamar aqui os nossos convidados. Marcelo, Paula, fala um pouquinho, não só sobre essa trajetória, né, ao longo das décadas, mas eu tenho certeza que o pessoal tá doido para conhecer mais, para poder aproveitar esse carnaval, para apresentar para aqueles que não conhecem ou para reforçar um pouco do trabalho de vocês para aqueles que já têm esse contato. Spotify é o caminho, YouTube, fala um pouquinho pra gente.
Que atualmente o Spotify e o YouTube e o Instagram também do Furum Fum Fum são os canais mais. A gente no Spotify tem Furum Fum Fum no Carnaval, que é o nosso CD de Carnaval, gravado há 20 anos, né, 2006. O Furum Fum Fum existe há tanto tempo que a gente se considera um clássico. Precisa tomar cuidado, né? Mas né? O CD está disponível, o álbum, né? Está disponível no Spotify. No YouTube também. É Furum Fum Fum só no procurar Carnaval. Furum Fum Fum no Carnaval. E o Furum Fum Fum no Carnaval é uma seleção, assim, modéstia à parte, muito caprichada de marchinhas tradicionais, feitas com muito capricho, com arranjos vocais primorosos da Fernanda Janizella, que trabalhou com a gente na época, e arranjos, né, executados pelo Sopro Brasileiro, que é um grupo de sopros que acompanhou a gente durante bastante tempo, foram Gastaldi. nossos parceiros durante muito tempo, com arranjos do Roberto Gastaldi. Então, é um material que eu acho que, um musical, né, um material musical, que pode ser tanto uma iniciação, né, Marcelo? Eu acho. A gente fica muito feliz quando alguém fala, lá na escola a gente escutou o CD para preparar as crianças, escutou as canções, eu fico muito orgulhosa. Porque é musicalmente muito pensado, É. muito tratado, com muita delicadeza, muita reflexão. E ele está lá, está disponível, assim, quem não ouviu, sempre hora de começar a ouvir, né? E o Carnaval, acho que é uma excelente oportunidade para escutar o Furum Fum Fum no Carnaval. E esse ano a gente não vai fazer o nosso bloco, que é o bloco do Furum Fum Fum, que a gente faz sempre na Praça das Corujas, que aliás é perto, a gente mora muito perto. E esse ano não vai ter, estamos fazendo um ano sabático, estamos descansando, e o pessoal tem cobrado, e aí? Mas vamos ver, né, nos próximos anos. Mas e essa oportunidade do ao vivo, isso também, do ao vivo, que é sempre a mais gostosa. Né? Mas pega a dica da Roseli agora há pouco, né? Como organizar o baile de carnaval em casa ou com os amigos e já coloca na playlist Furum Fum Fum no Carnaval. Tá aí a dica para quem tá acompanhando a gente. Mas tem mais dicas chegando, vamos nessa. Vi e curti. Olha, toda criança que viu, aliás, não só criança, adulto também, a animação Rio 1 e 2, as duas, né? Vai lembrar do carnaval, vai valer a pena ver de novo. São 4 dias que as crianças ficam em casa e às vezes é um bom motivo, né, para elas sentarem um pouco, tranquilizarem e assistirem a um bom filme. São 2 ótimos filmes, Rio 1 e 2. Indicação da Roseli para você que acompanha a gente nesse programa especial de carnaval. Lembrando que ele fica disponível para você ver quantas vezes quiser no site da Band News FM, no nosso canal no YouTube e também nos principais tocadores de áudio. Compartilhe à vontade. Nesse carnaval é uma boa dica você entrar nesse debate com a gente, aproveitar também para falar sobre o lúdico. Quero convidar você a participar sempre com a gente. Você pode mandar o seu e-mail para seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos acionar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Quero agradecer ao Eduardo Frumento, responsável pela produção do nosso programa, também aqui conosco o José Antônio de Araújo, desde o primeiro dia responsável pela sonorização desse programa que você acompanha aqui na Band News, e lógico, o nosso beijo carinhoso, especial para Paula, para o Marcelo, para o Furum Fum Fum participando hoje aqui, e o convite para que vocês voltem várias e várias vezes. Quem sabe presencial na próxima vez, hein, Roseli? Seria adorável. Oba, nós também. Vamos combinar. A gente leva o flauta, o violão, você leva a gente vamos fazer um som. Vamos fazer um som na Band News. Então tá marcadíssimo. Agradeço muito a vocês. Até a próxima oportunidade. Roseli, Paula, Marcelo e ouvinte. Feliz Carnaval. Roseli, um beijo e até a próxima. Ótimo Carnaval. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado. Um ótimo Carnaval para todos os nossos ouvintes, para todos nós que estamos aqui nesse bate-papo. Que sejam dias muito alegres, né? A gente precisa de alegria ultimamente. Continue ligado. Viva o Carnaval! Viva o Carnaval! E continue ligado aqui na Band News FM, porque os seus filhos é só por aqui. É com vocês!